Em vigor desde 2016, a Lei nº 11.343, conhecida popularmente por Nova Lei das Drogas, tem sido fruto de polêmicas nos últimos anos. A principal diferença entre essa nova lei e a que estava em vigor anteriormente está na maneira de lidar com usuários e traficantes. Ela determina que quem transporta, vende ou cede drogas para outra pessoa deve ser enquadrada como traficante, e tal conduta pode acarretar em uma pena de até 15 anos de prisão. Já aqueles que utilizam a droga somente para consumo próprio não são presos. Eles podem ser penalizados com multas, frequência a cursos e advertências, já que o consumo de drogas ainda não é permitido em nosso país. Para o juiz Alexandre Lins, a principal dificuldade da justiça está em diferenciar quem é traficante de quem é usuário, já que a lei não é clara na distinção de ambos. A lei sugere, indica, melhor dizendo, alguns parâmetros que devem ser analisados. É evidente que quando a quantidade de droga apreendida é muito grande, é fácil julgar, né? Se a quantidade for muito grande, chega a ser, às vezes, hilário a pessoa alegar que seria para consumo próprio, né? Então fica evidente que não seria para consumo próprio. Porém, a situação inversa não é tão simples. Quando a quantidade é pequena, isso por si só não autoriza a concluir que a droga se destina ao consumo próprio. Então, é preciso analisar o modo de acondicionamento, a natureza da droga, as circunstâncias em que eventualmente tem ocorrido uma prisão. Então, são diversos elementos que o magistrado tem que analisar a fim de separar a situação daquele que tem a droga para o fim exclusivo de consumo pessoal e aquele que tem a droga com outra finalidade. Antes de passar pelo julgamento, aqueles que são presos precisam aguardar para que sua sentença seja determinada, e isso pode ocorrer de forma rápida ou demorar anos, como acontece em boa parte dos casos. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, dos 700 mil presos no Brasil, 40% ainda aguardam por uma sentença. Em Sergipe, esse número é ainda maior, chegando a 65% do total, levando assim o estado ao segundo lugar no ranking nacional. O magistrado reconhece que existe a demora para que os julgamentos ocorram, mas, segundo ele, cada caso deve ser analisado separadamente. Cada processo deve ser visto individualmente. É evidente que há casos de demora injustificada e o tribunal tem mecanismos para fiscalizar essa demora. Nosso sistema hoje é todo informatizado, os processos com réu preso eles são monitorados, mas há situações que pela própria complexidade do processo demandam muito tempo. Então nós temos às vezes processos que dependem de perícias complexas e não fica só a cargo do Poder Judiciário, temos processos que têm um número elevado de réus, então isso demanda uma série de atos. No processo há que se respeitar o direito à defesa, ao contraditório, e defesa e contraditório não são elementos que você pode preservar de modo a não prejudicar o andamento célere como às vezes se deseja. O que eu quero dizer é que não há como ser tão rápido garantindo contraditório e ampla defesa. E quando você tem um número elevado de acusados, quando você tem perícias complexas, é natural que estes processos especificamente levem um pouco mais de tempo. O que não justifica, é evidente, uma demora em todos os casos. Outro fator que é discutido no âmbito judicial é sobre a liberação rápida dos presos, o que leva a um questionamento pertinente por parte da sociedade. Por que a polícia prende e a justiça solta? Para o juiz, existe uma desinformação da população sobre o assunto. É muito comum a gente ouvir isso, né? A polícia prende e a justiça solta. Eu vejo que, na realidade, há muita desinformação, às vezes, sobre as situações de um modo geral e sobre os casos específicos. Aliás, é muito comum, quando nós estamos atuando em um caso específico, notarmos quantas impropriedades, às vezes, são ditas em relação àquela situação. Muitas dessas prisões que se atribuem à polícia decorrem, evidentemente, do trabalho da polícia e do Ministério Público, mas é preciso lembrar que muitas delas decorrem de mandados de prisão que são expedidos pelo Poder Judiciário. Então, não é verdade dizer que a polícia sempre prende e o judiciário solta. O judiciário cumpre a lei. Então, se a prisão, por exemplo, é feita de modo ilegal, é evidente que o judiciário não pode se excusar do seu dever de cumprir a lei e relaxar a prisão. E aí a pergunta que fica, a culpa é do Poder Judiciário que aplica a lei? Não, a culpa é de quem
promover uma prisão ilegal. Na realidade, o Ministério Público, Polícia e o Poder Judiciário são instituições que se completam, né? Cada um tem uma função diferente, cada um tem um papel, são indispensáveis. A ideia é que elas funcionem de forma harmoniosa, né? Então, existem muitas prisões que são feitas pela polícia com um deferimento de pedido de prisão preventiva pelo Poder Judiciário. De acordo com o magistrado, outro fator que causa a sensação de que a justiça não cumpre o seu papel diz respeito ao funcionamento do sistema de segurança do Estado. Segundo ele, a falta de vagas no regime semiaberto faz com que boa parte daquelas pessoas que deveriam estar presas se mantenham em liberdade. Para o juiz, este fator não é de responsabilidade da Justiça, já que o Estado é quem gerencia as unidades prisionais e coordena a segurança de forma geral. Hoje, no Estado de Sergipe, nós não temos vagas no regime semiaberto, o que significa que o preso condenado ao regime fechado, ele progride imediatamente para o regime aberto. E presos condenados a penas de 6 anos, 7 anos, penas que se aproximam dos 8 anos por crimes graves, embora condenados já com sentença transitada em julgado, são colocados em liberdade porque não há vaga no regime semiaberto. E isso cria, evidentemente, a falsa sensação para a população de que é o judiciário quem está soltando, né? Então se pergunta, ora, apesar de um crime tão grave, a pessoa foi posta em liberdade de forma tão precoce, e a justificativa está na falta de vaga no regime semiaberto. É um problema que acontece no Estado de Sergipe há muito tempo e que não pode ser imputado ao Poder Judiciário.